Existe uma ilusão bastante frequente após encerrar um relacionamento com alguém de perfil narcisista. A sensação de que aquela pessoa que surgiu depois de mim viverá momentos mais felizes do que os que experimentei. Essa crença não apenas intensifica a angústia emocional, como também mantém você preso a uma comparação que nunca foi justa desde o princípio. Porque a realidade é esta: dentro do universo de quem possui traços narcisistas, não há alguém que chegue posteriormente e desfrute de uma vida melhor. Existem apenas indivíduos que, um após o outro, adentram mais profundamente numa sombra que o narcisista se recusa a encarar. A nova pessoa não ingressa num recomeço genuíno. Ela entra no mesmo padrão antigo, porém numa fase mais obscura e profunda, conforme a perspectiva junguiana. A sombra psíquica não se dissipa simplesmente porque trocamos o espelho. Ela apenas altera a forma como se manifesta. Quando você se afasta, o que desaparece não é o amor ou o apego, mas a superfície reflexiva que permitia ao narcisista evitar temporariamente enxergar seu vazio interior. E quando esse espelho deixa de existir, eles são forçados a buscar outra superfície para se refletir, a pessoa que chamam de nova fonte de suprimento. O que a nova pessoa não percebe é isto: cada vez que a sombra retorna, ela não volta enfraquecida, mas sim mais agressiva e mais descarada. No início, tudo parece uma narrativa de vitória. O bombardeio de amor é mais intenso, as promessas são maiores, a atenção é mais densa e mais avassaladora. Mas isso não acontece porque a nova pessoa é mais especial do que você. É porque o narcisista precisa se esforçar mais intensamente para ocultar uma verdade que está se tornando cada vez mais difícil de esconder. Eles estão perdendo a capacidade de sustentar a ilusão. A máscara que outrora sobreviveu graças à sua paciência, compaixão e energia emocional, agora é forçada a se esticar em pânico, e uma máscara desgastada pelo medo sempre cai mais rapidamente. É aqui que reside o paradoxo. A nova pessoa não recebe uma versão aprimorada do narcisista. Ela recebe todo o peso da sombra que foi reprimida, acumulada e jamais curada. Ela não assume o papel de quem é amado, mas cedo ou tarde é empurrada para o papel de quem carrega, carregando tédio, carregando fracasso, carregando a raiva nascida do fato de que você partiu e não entrou em colapso. Nessa estrutura psicológica, a nova pessoa não é a vencedora. Ela é o lugar onde a sombra é descarregada. E quando você realmente compreende isso, algo muito importante começa a acontecer. A narrativa não gira mais em torno de quem foi escolhido, mas de quem estava desperto o suficiente para abandonar o ciclo. Este material não pretende fazer você ter pena da nova pessoa, nem mantê-la esperando que o destino traga consequências. Ele existe para ajudá-la a enxergar uma verdade mais profunda. Você não foi substituído, você escapou, e esse momento é a verdadeira linha divisória entre uma vida vivida como reflexo e uma vida vivida em soberania. Primeira parte: a nova pessoa não venceu você. Ela apenas chegou mais tarde num jogo que já estava deteriorado. A primeira coisa que precisa ficar clara, de maneira direta e sem falsos confortos, é esta: dentro da estrutura psicológica de um narcisista, o conceito de vencedor não existe. Existem apenas pessoas que são sucessivamente puxadas para o mesmo sistema. Um sistema alimentado por ilusão, controle e esquiva do eu verdadeiro. Quando você vê uma nova pessoa aparecer, publicamente adorada, abertamente valorizada, coroada com o título de destino, a resposta mais natural é a comparação, seguida pela pergunta: será que eu não fui bom o suficiente? Mas essa própria pergunta silenciosamente te coloca de volta na antiga posição, a posição de alguém que ainda mede seu valor através do olhar do narcisista. A verdade é esta: a nova pessoa não é escolhida porque é melhor, mas porque ainda não enxergou a verdade. Aos olhos do narcisista, a nova pessoa é simplesmente uma superfície refletora limpa, sem rachaduras, sem marcas, intocada por memórias de colapsos anteriores. E assim, ela se torna a ferramenta ideal para o narcisista continuar sustentando a ilusão de um eu que é especial, desejado e sempre substituível. Isto não é amor, é uma estratégia de sobrevivência de um ego frágil. No estágio inicial, a nova pessoa frequentemente recebe exatamente aquilo que você uma vez ansiou: presença constante, promessas claras sobre o futuro, atenção consistente,
a sensação de ser escolhido sem hesitação. O que poucas pessoas percebem, no entanto, é que esses gestos não vêm do crescimento do narcisista, mas do seu medo crescente. Medo de ser exposto como vazio, medo de ser visto por dentro, medo de ficar sozinho consigo mesmo. Porque você partiu, eles são forçados a performar mais intensamente para reassegurar a si mesmos de que ainda controlam a narrativa. É por isso que o bombardeio de amor com uma nova pessoa frequentemente é mais rápido, mais pesado e mais dramático. Mas essa escalada não é sinal de um começo mais saudável, é um sinal de um sistema perdendo estabilidade. Uma estrutura psicologicamente saudável não precisa constantemente provar, exibir ou dramatizar a si mesma. Apenas sistemas fraturados requerem holofotes para esconder as rachaduras internas. Escreva a máscara nos comentários se você reconhece essa perfeição falsa. E quando a nova pessoa é colocada nesse palco, ela não é a protagonista de uma nova história. Ela é um ator substituto numa peça antiga. Aqui está o ponto crucial. O narcisista não entra num novo relacionamento com menos vazio do que antes. Ele entra com mais escuridão. Os fracassos com você, os momentos de perda de controle, as vezes em que você viu através deles, partiu ou parou de reagir, tudo isso se acumula. E quando a nova pessoa chega, ela não recebe apenas uma versão não curada do narcisista. Ela recebe a amargura, a defensividade e o ressentimento que nunca foram processados. Então, se há uma coisa que você precisa entender desde o início, é isto. A nova pessoa não levou nada que pertencia a você. Ela simplesmente entrou na posição exata que você deixou, uma posição projetada para que alguém carregue o vazio interior do narcisista. E quando você não está mais lá para agir como espelho, para regular emoções, para manter a máscara no lugar, a nova pessoa logo perceberá que o que está segurando não é um prêmio, mas um papel pesado que eventualmente a esmagará. Na próxima parte, mergulharemos mais profundamente em por que essa máscara desmorona mais rapidamente com uma nova pessoa, e por que cada ciclo se torna mais brutal do que o anterior. Não porque você era menos valiosa, mas porque você foi a última com energia suficiente para manter a ilusão viva. Segunda parte. Por que a máscara desmorona mais rapidamente com uma nova pessoa? Se a primeira parte ajudou você a enxergar que a nova pessoa não venceu você, mas meramente chegou mais tarde numa estrutura em deterioração, esta parte aborda uma questão mais profunda. Por que os relacionamentos posteriores com o mesmo narcisista sempre desmoronam mais rapidamente, mais violentamente e mais cruamente? A resposta não está na nova pessoa. Está na erosão interna cumulativa dentro do narcisista após cada ciclo. De acordo com a análise de Otto Kernberg, uma das características centrais da patologia da personalidade narcisista é a fragmentação do ego. O narcisista não possui um senso estável e contínuo de si mesmo. Eles sobrevivem através de remendos fornecidos por admiração, submissão e a regulação emocional proporcionada por outros. Isso leva a uma consequência crítica. Cada relacionamento não os cura, exaure-os ainda mais. Eles devem constantemente se esforçar para manter a persona enquanto a sombra, raiva, vergonha, vazio, continua a se acumular por trás dela. Com você, eles ainda tinham energia suficiente para ocultar isso. Você era aquela que acalmava, explicava, esperava, se ajustava e absorvia grande parte da instabilidade deles. Mas quando você partiu, não foi apenas o fim de um relacionamento, foi o colapso de um pilar de apoio psicológico. Quando a nova pessoa entra, o narcisista precisa reconstruir a máscara a partir de um estado interior mais fatigado e frágil. Como resultado, a máscara não é mais tão bem feita. Ela racha mais cedo. A idealização dura menos tempo. A desvalorização chega mais cedo. O descarte acontece com menos disfarce, porque, no fundo, o narcisista não está renovado. Ele está desgastado. E o sistema desgastado não pode manter a fachada por muito tempo. Esta é a verdade que muitas pessoas que foram descartadas não percebem. Sua saída não fortaleceu o narcisista, ela o enfraqueceu. E o próximo relacionamento será mais frágil por causa disso. É por isso que tantas pessoas que observam de longe percebem algo estranho.
O novo casal parece feliz, mas a intensidade é exagerada. As declarações públicas são muito dramáticas. O ritmo é acelerado demais. E tudo isso não é sinal de amor profundo. É sinal de compensação desesperada. O narcisista está tentando convencer a si mesmo e ao mundo de que desta vez é real. Desta vez é diferente. Desta vez eles encontraram a pessoa certa. Mas essa urgência trai a verdade. Eles não estão construindo algo novo. Estão tentando desesperadamente cobrir algo antigo que está desmoronando. De uma perspectiva junguiana, a sombra não pode ser apagada pela troca de parceiros. Ela só pode ser integrada através da autorreflexão consciente. E porque o narcisista se recusa a fazer esse trabalho interno, a sombra continua crescendo. Com cada pessoa que passa, ela se torna mais pesada, mais escura, mais difícil de ignorar. E a nova pessoa, que entra acreditando que está recebendo alguém pronto para um novo começo, na verdade, está recebendo alguém que está mais longe da cura do que nunca. Isso também explica por que a fase de lua de mel com a nova pessoa pode ser tão intensa, mas tão curta. O narcisista está operando no modo de sobrevivência. Eles sabem, num nível profundo, que o tempo está se esgotando, que a máscara está ficando mais difícil de segurar. Então eles despejam tudo na frente, todo o charme, toda a promessa, todo o espetáculo. Mas por trás disso, não há fundação. É teatro construído sobre areia. E quando a areia começa a se deslocar, o colapso é rápido e brutal. A nova pessoa, portanto, não entra num relacionamento melhor. Ela entra num relacionamento que está estruturalmente mais próximo do colapso do que o seu jamais esteve. E isso não é culpa dela. É a consequência natural de um sistema psicológico que se recusa a se curar. Terceira parte. A nova pessoa carrega o peso de todos os fracassos anteriores. Se você seguir a lógica do que foi dito até agora, algo muito perturbador começa a emergir. A nova pessoa não está apenas entrando num novo relacionamento. Ela está entrando numa posição que já está sobrecarregada pelo que veio antes. Dentro da estrutura psicológica narcisista, não existe realmente um relacionamento separado e único. Existe apenas uma série de tentativas de preencher o mesmo vazio interno. E cada tentativa falha deixa resíduos. Ressentimento não processado. Vergonha não reconhecida. Raiva não expressa. Quando a nova pessoa entra, ela não encontra um indivíduo neutro. Ela encontra um acúmulo emocional que nunca foi limpo. E embora o narcisista não admita isso conscientemente, eles projetam todos esses sentimentos não resolvidos na nova pessoa. Isso significa que a nova pessoa é punida por coisas que você fez, mesmo sem saber disso. Se você questionou o narcisista, a nova pessoa será mantida em conformidade mais rápida. Se você estabeleceu limites, a nova pessoa enfrentará invasões mais agressivas. Se você viu através da máscara, a nova pessoa será mantida na escuridão com mais força. Não é pessoal, é estrutural. O narcisista aprendeu com cada pessoa que partiu, mas o que eles aprenderam não foi como amar melhor, foi como controlar com mais eficácia. Eles aprenderam quais comportamentos geraram resistência e agora eles os evitam ou os impõem com mais sutileza. Eles aprenderam quais estratégias de manipulação falharam e agora as refinam. Eles não evoluem em direção à saúde, eles evoluem em direção ao controle aprimorado. Do ponto de vista psicanalítico, isso é chamado de repetição compulsiva. O narcisista está preso a um padrão que deve repetir, porque não consegue processá-lo conscientemente. Mas cada repetição não é idêntica. Ela é uma versão degradada da anterior. E a nova pessoa, que entra esperando ser amada, na verdade está entrando para ser usada como veículo para o narcisista tentar reescrever o passado. Eles querem provar que não foram eles que falharam com você. Foi você quem falhou com eles. E a maneira de provar isso é fazer o novo relacionamento funcionar. Mas porque a premissa é falsa, o resultado é inevitavelmente o mesmo. O relacionamento entra em colapso. E quando isso acontece, o narcisista não aprende. Eles simplesmente buscam a próxima pessoa. E o ciclo se aprofunda. Isso também explica por que muitos narcisistas se tornam cada vez mais amargos com o tempo. Eles não estão ficando mais sábios, estão ficando mais cansados.
Cada relacionamento fracassado é outra evidência de que a estratégia não está funcionando. Mas em vez de mudar a estratégia, eles apenas intensificam a execução. Eles se tornam mais controladores, mais defensivos, mais rápidos para desvalorizar. E tudo isso recai sobre a nova pessoa. Ela não é culpada por nada do que veio antes, mas ela paga o preço por tudo isso. Então, quando você vê a nova pessoa sendo exaltada publicamente, lembre-se disto. Ela não está sendo erguida num pedestal porque é amada. Ela está sendo colocada num pedestal porque o narcisista precisa provar algo. E pedestais não são lugares seguros. Eles são lugares de queda. Quanto mais alto o pedestal, mais dura a queda. E a nova pessoa, sem saber, já está sendo preparada para essa queda desde o primeiro dia. Isso não é crueldade intencional por parte do narcisista. É a operação automática de um sistema psicológico que não pode funcionar de outra forma. E é por isso que não importa o quanto a nova pessoa tente, não importa o quanto ela se adapte, perdoe ou ame. Ela não pode consertar o que está quebrado dentro do narcisista, porque o que está quebrado não é um problema de relacionamento, é um problema de estrutura do eu. E apenas o narcisista pode fazer o trabalho de curar isso. Mas se eles pudessem fazer esse trabalho, você ainda estaria lá. E a nova pessoa nunca teria sido necessária. Quarta parte. A degradação progressiva do ciclo narcisista. Se cada relacionamento subsequente dentro do padrão narcisista carrega mais peso do que o anterior, então precisamos entender o mecanismo pelo qual essa degradação acontece. Não é acidental, é sistemático. Quando você estava no relacionamento, provavelmente notou que havia fases: idealização, desvalorização, descarte. Esse padrão é amplamente documentado na literatura psicológica sobre narcisismo. Mas o que é menos discutido é como esse padrão muda ao longo de múltiplos relacionamentos. Com a primeira pessoa, ou nas primeiras relações, a fase de idealização pode durar meses ou até anos. O narcisista ainda tem energia. Eles ainda acreditam, num nível superficial, que talvez desta vez eles encontraram a pessoa que finalmente os preencherá. Mas com cada falha, essa esperança diminui. E quando a esperança diminui, o investimento diminui. Então, com cada nova pessoa, a idealização se torna mais curta. Não porque a nova pessoa seja menos valiosa, mas porque o narcisista perdeu fé no próprio processo. Eles estão indo pelos movimentos, mas o coração, ou o que quer que reste dele, não está mais nisso. Isso significa que a desvalorização começa mais cedo. E quando começa mais cedo, ela é mais intensa. Porque o narcisista não tem mais paciência para sustentar a fachada. Eles querem resultados rápidos, querem validação instantânea. Querem que a nova pessoa prove imediatamente que é diferente de todas as outras. Mas claro, nenhuma pessoa pode fazer isso. Porque o problema nunca foi a pessoa, foi sempre o sistema. Então a nova pessoa falha no teste impossível. E o narcisista reage com raiva, desprezo ou retirada fria. O descarte também muda. Com você, pode ter havido alguma hesitação, algum arrependimento performático, alguma tentativa de fazer as pazes. Mas com relacionamentos posteriores, o descarte se torna mais mecânico, mais rápido, mais frio, porque o narcisista já passou por isso várias vezes. Ele sabe o roteiro. E eles sabem que sempre há outra pessoa esperando. Então por que perder tempo fingindo que se importam? Do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, o que está acontecendo aqui é uma deterioração da capacidade de formar vínculos genuínos. Cada relacionamento que termina deixa uma cicatriz. E embora o narcisista não processe essas cicatrizes conscientemente, elas se acumulam. Com o tempo, a capacidade de sentir empatia, de se conectar profundamente, de se importar genuinamente, tudo isso atrofia. O narcisista se torna cada vez mais parecido com uma casca, performando intimidade sem realmente senti-la. E a nova pessoa, que entra esperando encontrar profundidade, encontra apenas superfície. Isso também explica por que muitos narcisistas se tornam cada vez mais imprudentes com o tempo. Eles começam a exibir comportamentos de risco, traem mais abertamente, mentem mais descuidadamente. Não porque se tornaram mais confiantes, mas porque se tornaram mais desesperados. Eles estão tentando sentir algo, qualquer coisa,
que prove que ainda estão vivos por dentro. Mas porque eles se recusam a fazer o trabalho interno, a única coisa que sentem é mais vazio. E então eles se voltam para estímulos mais extremos, mais drama, mais triangulação, mais caos. E tudo isso recai sobre a nova pessoa. Ela não apenas carrega o peso dos relacionamentos passados, ela também carrega o peso do desespero crescente do narcisista. De uma perspectiva existencial, o que está acontecendo é uma fuga da autenticidade. O narcisista está fugindo de si mesmo, e cada relacionamento é outra tentativa de escapar. Mas você não pode escapar de si mesmo. Você apenas pode correr mais rápido. E quanto mais rápido você corre, mais cansado você fica. E quanto mais cansado você fica, mais brutal você se torna. Porque você não tem mais energia para a gentileza. Você tem apenas energia suficiente para sobreviver. E sobrevivência, neste contexto, significa usar as pessoas ao seu redor como combustível. A nova pessoa, portanto, não está entrando num relacionamento amoroso. Ela está entrando num sistema de extração. Um sistema onde sua energia, sua bondade, sua paciência serão drenadas até que não reste nada. E quando ela estiver vazia, ela será descartada. E o ciclo continuará. Isso não é amor. Nunca foi. É parasitismo emocional. E como todo parasitismo, ele mata o hospedeiro eventualmente. A única diferença é que o narcisista sempre encontra um novo hospedeiro antes que o antigo morra completamente. E é assim que o sistema se perpetua. Quinta parte. Por que você não precisa assistir para saber que estava certo? Uma das armadilhas mais comuns após deixar o narcisista é o impulso de vigiar, verificar as redes sociais, perguntar a amigos em comum, procurar evidências de que o novo relacionamento está falhando. E embora esse impulso seja compreensível, ele vem de um lugar de dor, não de cura. Porque, no fundo, quando você está vigiando, não está procurando validação. Você está procurando permissão para seguir em frente. Permissão para acreditar que você tomou a decisão certa. Permissão para acreditar que você não foi o problema. Permissão para acreditar que você merece algo melhor. Mas a verdade é esta: você não precisa de permissão. E você certamente não precisa de evidências da falha de outra pessoa para validar seu próprio valor. Quando você entende a estrutura do que foi discutido nas sessões anteriores, você percebe que não há necessidade de assistir, porque o resultado já é conhecido. O ciclo se repetirá. A máscara cairá, a sombra emergirá. Não porque você deseja isso, mas porque é a operação inevitável de um sistema que se recusa a se curar. Então, em vez de procurar evidências externas, volte-se para dentro. Pergunte a si mesmo: por que eu preciso saber? Se a resposta é porque você ainda duvida de si mesmo, então esse é o trabalho que precisa ser feito. Não assistir ao colapso deles, mas curar a dúvida dentro de você. Porque enquanto você estiver procurando validação fora de si mesmo, você ainda está preso ao sistema. Você pode ter saído fisicamente, mas mentalmente você ainda está dentro. E o narcisista ainda tem poder sobre você. Não porque eles estejam fazendo algo ativamente, mas porque você ainda está dando a eles o papel de validador da sua realidade. A verdadeira liberdade começa quando você não precisa mais saber. Quando você pode dizer, com certeza calma: eu sei quem sou, eu sei o que experimentei, e eu sei que minha decisão foi correta. E o que acontece com eles depois não muda nada disso. Esta é soberania emocional. E é a coisa mais poderosa que você pode alcançar após deixar um relacionamento narcisista. Porque quando você não precisa mais assistir, você cortou o último fio. Você não está mais energeticamente ligado a eles. Você não está mais esperando por fechamento. Você não está mais procurando por justiça. Você simplesmente está vivendo sua vida. E eles estão vivendo a deles. E os dois não se tocam mais. Esta separação é crucial, porque enquanto você estiver assistindo, você ainda está participando. Você ainda está no jogo, apenas de uma posição diferente. Mas quando você para de assistir, você sai do jogo inteiramente. E é aí que a verdadeira cura começa. Do ponto de vista psicológico, esse desligamento é um sinal de que você processou o trauma. Você integrou a experiência. Você aprendeu as lições. E agora você está pronto para seguir em frente. Não com amargura, não com raiva, mas com clareza.
E essa clareza é o verdadeiro prêmio. Não porque você seja melhor do que a nova pessoa, mas porque você é livre, e liberdade, no final, é o único prêmio que importa. Vale também notar que quando você para de assistir, algo interessante acontece. O narcisista pede o poder de provocá-lo. Eles podem postar o que quiserem, podem dizer o que quiserem, podem fazer o que quiserem, e isso não afeta você. Porque você não está mais consumindo isso. Você não está mais alimentando-se disso. Você não está mais permitindo que isso molde seu humor, seus pensamentos, sua paz. E quando você alcança esse nível de desapego, você percebe algo profundo. O poder que eles tinham sobre você nunca foi real. Foi algo que você deu a eles. E agora você o está tomando de volta. E com esse poder recuperado, você pode começar a construir uma vida que não gira em torno deles. Uma vida que não é definida pela ausência deles, mas pela presença de você. E essa é a verdadeira vitória. Não é ver eles sofrerem, é não se importar se eles estão sofrendo ou não. Porque eles não são mais relevantes para a sua história. Eles eram um capítulo doloroso, mas um capítulo. E agora você está escrevendo novos capítulos, capítulos onde eles não aparecem. E essa é a liberdade mais profunda de todas. Alguns podem dizer que isso é frio, que é insensível, mas não é. É sobrevivência, é proteção. É a recusa de permitir que alguém que te machucou continue ocupando espaço na sua mente. E isso não é crueldade, é autocuidado. E autocuidado, após um relacionamento narcisista, é revolucionário. Porque você passou tanto tempo cuidando deles, regulando eles, priorizando eles, que cuidar de si mesmo parece estranho. Mas é exatamente o que você precisa fazer. E quando você faz isso consistentemente, algo muda. Você começa a perceber que pode confiar em si mesmo, que pode validar a si mesmo, que pode amar a si mesmo. E quando você atinge esse ponto, o narcisista não tem mais poder. Porque o poder deles sempre veio da sua necessidade de validação externa. E agora você não precisa mais dela. Você a encontrou dentro de si. E essa é a chave. Essa é a saída. Essa é a cura. Então pare de assistir. Pare de procurar. Pare de esperar. E comece a viver. Porque sua vida está esperando. E ela não pode começar enquanto você ainda estiver olhando para trás. Vire-se, dê um passo, e depois outro, e continue andando. Porque cada passo que você dá para longe deles é um passo em direção a si mesmo. E você é o destino que vale a pena alcançar. Lembre-se também de que a energia que você gasta vigiando é a energia que você poderia estar usando para se curar, para crescer, para construir, para criar. E você merece gastar sua energia em si mesmo, não neles. Nunca mais neles. Então, redirecione, reoriente e renasça. Porque você pode e você vai. E quando você olhar para trás daqui a 1 ano, ou 2, ou 5, você ficará grato por não ter desperdiçado mais tempo assistindo. Porque você estará tão longe deles que eles parecerão pequenos, distantes, irrelevantes. E esse será o sinal de que você venceu. Não porque eles perderam, mas porque você está livre. E a liberdade, no final, não tem preço. Escreva liberdade nos comentários para confirmar que você está quebrando o espelho. Sexta parte. A ilusão final do narcisista. Porque a nova pessoa nunca escapa de um roteiro pior. Se você seguir a lógica deste tópico até o final, uma verdade difícil, mas libertadora, aparece dentro da estrutura narcisista. Não há versão melhor de relacionamento esperando adiante. O que existe é apenas uma série de loops cada vez mais deteriorados. A nova pessoa não entra numa estrada diferente. Ela entra num estágio posterior da mesma estrada. E essa é a razão mais profunda. Ela quase sempre recebe a pior parte, mesmo que o começo pareça mais glamouroso. O narcisista vive por uma ilusão central, que se mudarem a pessoa, as circunstâncias ou o papel, escaparão do vazio interior. Mas essa ilusão tem uma falha fatal. A fonte do problema não é o objeto, é a estrutura interna. Cada vez que um relacionamento falha, em vez de perguntar o que eu fiz, o sistema narcisista tira apenas uma conclusão. Da próxima vez, devo escolher outra pessoa. Mais fácil, mais complacente, mais tolerante.
E essa própria lógica garante que o próximo ciclo será mais severo do que o anterior. Nos estágios posteriores do loop, o narcisista não tem mais muito capital psicológico. O charme se torna mecânico. As promessas se tornam clichês. O controle aparece mais cedo. O desprezo não é mais escondido com sutileza. A nova pessoa, porque chega mais tarde, enfrenta uma versão cada vez mais esgotada e defensiva. Ela não carrega apenas o que está acontecendo no presente. Ela também carrega a história não processada dos relacionamentos que vieram antes. Isso cria um paradoxo crucial. Quanto mais avançam, mais o narcisista precisa de suprimento, e, no entanto, menos capaz ele é de garantir esse suprimento através de métodos suaves. Então, o sistema é forçado a estratégias mais brutas. Medo, culpa, ambiguidade, controle através de instabilidade. É por isso que muitas pessoas notam que a nova pessoa é puxada para a confusão e autodúvida muito rapidamente, enquanto você pode ter levado anos para chegar ao mesmo ponto. Não porque a nova pessoa seja mais fraca, mas porque a dose de sombra que ela deve absorver é maior desde o início. Outro aspecto negligenciado é que a nova pessoa raramente é vista como um indivíduo verdadeiramente separado. No mundo interior do narcisista, ela é apenas a próxima versão de uma função que já existe. Isso torna toda a tentativa da nova pessoa de se provar, fazer diferente ou amar melhor, essencialmente sem significado. Ela não está encontrando o narcisista num espaço aberto, ela está encontrando um roteiro pré-escrito. E nesse roteiro, o papel final é sempre o papel de esgotamento. Na perspectiva de profundidade de Jung, este é um sinal claro da ausência de individuação. Quando alguém não pode enfrentar e integrar sua escuridão, sua vida não avança ao longo de um eixo de desenvolvimento. Ela apenas gira ao longo de um eixo de substituição. Mudar a pessoa, mudar o papel, mudar o cenário, mas o conflito central permanece intacto. Então, cada novo relacionamento não é um próximo capítulo, mas uma cópia mais desgastada do antigo. É aqui que vemos o ponto-chave claramente. O pior que a nova pessoa experimenta não é um castigo, é a consequência de uma estrutura atingindo seu limite. Quando o sistema não pode mais regenerar energia saudável, ele começa a sobreviver queimando o que resta a uma taxa mais rápida. A nova pessoa se torna o último combustível para um motor já desgastado. E como todo motor desgastado, ele produz mais atrito, mais fumaça, mais quebra, sem nunca funcionar suavemente novamente. Isso também explica por que, neste estágio, os narcisistas frequentemente se comportam de maneiras cada vez mais contraditórias. Eles temem o abandono, mas afastam a pessoa. Eles precisam de presença, mas agem com desprezo. Eles querem manter a pessoa, mas preparam uma substituição. Isso não é estratégia de alto nível, é a assinatura de um sistema operando sob tensão constante. E nessa tensão, qualquer pessoa dentro será prejudicada mais severamente do que aqueles que vieram antes. Se há uma conclusão lógica a tirar de toda esta sessão, é esta: a nova pessoa nunca é a solução para o problema do narcisista. Ela é apenas a evidência mais recente de que o problema nunca foi resolvido. E é por isso que sua ausência desse ciclo não é uma perda. É sair no momento certo de um sistema que já está em decadência. Esta sessão não pretende fazer você se sentir sortudo por alguém estar sofrendo. Em vez disso, pretende trazê-lo a um reconhecimento mais profundo. Ninguém vence nesta estrutura. A nova pessoa não vence. A pessoa antiga não pede. Existem apenas aqueles que continuam participando e aqueles que partiram. E a diferença entre esses dois grupos não é valor humano. É se alguém ainda está preso na ilusão de que da próxima vez será diferente. Ao final desta jornada, há uma verdade que precisa ser declarada claramente e sem evasão. A nova pessoa não recebe o pior resultado porque você perdeu, mas porque uma estrutura narcisista só pode sobreviver danificando aqueles que permanecem dentro dela. Isso não é destino pessoal, nem é alguma forma mística de retorno. É a consequência lógica de um sistema psicológico que carece da capacidade de autoconsciência e autotransformação. Nesse mundo, o prêmio nunca foi amor, foi um papel. E todo papel dentro dessa estrutura
tem uma data de validade. Quando a nova pessoa entra, ela não entra num começo. Ela entra num estágio posterior do mesmo loop. Em que a sombra é mais pesada, a pressão é maior e a capacidade de ocultar enfraqueceu. É por isso que a deterioração não é uma anomalia, é o destino padrão. No espírito de Carl Jung, qualquer sistema que se recusa a enfrentar a sombra é forçado a projetá-la para fora, no mundo. Enquanto houver alguém disposto a ficar na posição de espelho, esse sistema ainda tem uma razão para continuar. Mas no momento em que o espelho desaparece, a sombra não desaparece com ele. Ela se concentra naqueles que permanecem. É por isso que a nova pessoa carrega mais, e também porque você não precisa testemunhar para saber que sua decisão estava certa. O que é mais libertador aqui é isto. Você não precisa provar que estava certo. Nem precisa esperar que outra pessoa esteja errada. Você não precisa assistir, comparar ou se perguntar se a nova pessoa é mais feliz do que você. Essas perguntas pertencem a um jogo que você já deixou. Quando você para de participar, o jogo pede seu oponente e seu poder desmorona silenciosamente. Então, vamos terminar com uma redefinição crucial de vitória. Vencer não é ser escolhido. Vencer não é ser sentido em falta. Vencer não é assistir outra pessoa sofrer consequências. Vencer é não ser mais puxado para uma estrutura que exige que você se perca para sobreviver. Vencer é quando sua vida não gira mais em torno de quem está ao lado deles, mas em torno de quem você está se tornando. Quando você não precisa mais refletir para ninguém. Se você uma vez sentiu dor quando viu a nova pessoa aparecer, lembre-se disto. Essa dor não diz que você era menos valioso. Ela diz que você uma vez carregou um papel que era pesado demais, dentro de um sistema que nunca foi justo. Sua partida não permitiu que outra pessoa te substituísse. Ela simplesmente fez com que essa estrutura revelasse sua verdadeira natureza mais rapidamente para aqueles que vieram depois. E quando você está aqui, não precisando mais de comparação, não precisando mais de explicação, não precisando mais de resposta, uma verdade silenciosa, mas poderosa emerge. Todo prêmio no mundo narcisista eventualmente se transforma em correntes. Apenas aqueles que saem se tornam verdadeiramente livres. Escreva soberano nos comentários para reivindicar sua vitória hoje.